Estamos na segunda parte do vídeo, onde a gente está construindo o projeto que faz a criação de login administrador, login comum e a parte de impressão utilizando o porta LPT1, 2, 3 e assim sequencialmente. No último vídeo que eu apresentei, ou seja, no primeiro vídeo, a gente concluiu utilizando aqui a colagem do código referente à classe de conexão. Então vou dar uma revisada. Então esse foi o último código que a gente fez, onde eu tenho aqui a minha classe de conexão, o método que faz a conexão com o banco de dados e mais abaixo eu tenho o método que faz a desconexão com o banco de dados. O que a gente vai fazer daqui para frente? Isso aqui eu não vou utilizar nesse exato momento. A gente vai utilizar essa classe de conexão das demais classes. Então aqui no próprio pacote SQL eu vou criar mais algumas classes que a gente vai utilizar para pesquisar o login, para estar gravando o login, fazendo alteração e fazendo ali a parte de listagem para preencher a nossa tabela lá da criação de usuários. Então vou clicar aqui no pacote, vou criar uma nova classe. Vou renomear essa classe como SQL Login. Finalizei. Agora já posso colar o código responsável aqui pela nossa aplicação. A primeira coisa que eu vou fazer é colar as importações, ou seja, são as importações necessárias para o código que a gente vai estar utilizando mais abaixo. Eu vou colar aqui o código responsável pela parte lá da conexão. Ou seja, aqui eu criei aqui eu estou chamando a classe de conexão que a gente criou anteriormente, ou seja, que a gente colou aqui. Eu tenho aqui o método que vai fazer a conexão com o banco de dados e o método que vai fazer a desconexão. Eu preferi construir aqui um método ao invés de estar repetindo toda hora essa parte aqui de com.conecta. Porque o método, aqui essa palavra conecta, ele é menor do que essa palavra, então isso vai reduzir o tamanho ali do meu código. Então por isso que eu construí método ao invés de estar repetindo esse código aqui que vocês estão visualizando. Então, conforme eu expliquei, isso aqui vai ser responsável pela parte lá da conexão com o banco de dados. Agora eu vou colar o método que faz a autenticação com o banco de dados. Ou seja, esse é o método que a gente vai puxar lá da nossa tela login. Então, aqui ele vai estar jogando no ArrayList as informações, onde eu vou pegar essas informações desse ArrayList. Então, começou aqui e terminou aqui embaixo. Conforme eu falei para vocês, eu não vou explicar linha a linha desse código aqui, então vou apenas copiar e colar. E assim você já visualiza o que tem aqui referente a cada linha e pode estar implementando no projeto de vocês. Eu vou fechar isso daqui para melhorar a nossa visualização. Eu já tenho esse método aqui colado, então eu vou colar um outro método responsável por uma outra função. Vou dar um Ctrl C novamente e vou explicar a funcionalidade desse método que eu colei. Esse aqui é um método onde eu vou puxar ele lá da nossa tela principal, ou seja, a gente vai utilizar esse método aqui para verificar a parte da permissão do usuário e também no momento de me alterar o login de administrador ou alterar permissões lá na parte de criação de usuário. Então para isso que vai servir esse método que eu criei. Ou seja, ele vai fazer uma pesquisa aqui de todas as colunas com base na condição aqui referente ao login. E vamos colar mais um outro método mais abaixo. Aqui, conforme o próprio nome diz, conforme a identificação aqui do método, ele vai fazer a gravação de login. Ou seja, quando a gente for criar novos logins de administrador ou login comum, ele vai puxar esse método aqui que eu colei.
colar mais um. Esse é um método que eu vou puxar lá também da tela aqui de usuário. Ou seja, ele vai preencher essa tabela. Então aquele é o método responsável por preenchimento aqui da tabela do usuário. Ou seja, ele vai trazer todos os usuários que foram cadastrados no sistema. Vamos aqui para o SQL. E por último, eu vou colar o método que faz a alteração das permissões ou alteração referente à senha ou a identificação do login. Eu não vou estar colando o método aqui referente à exclusão do login. Eu acho que não tem a necessidade de eu apresentar para vocês. Eu acredito que você já saiba como está excluindo ali dados de uma determinada tabela. Então, por esse motivo, eu vou dar uma enxugada aqui na parte do código e deixar somente ali a parte de gravação, alteração, pesquisa, e é isso daí. Então isso aqui, conforme o próprio nome diz, ele vai fazer alteração por parte de permissão, ou alterar o nome do login, ou alterar a senha de acordo lá com a tabela de criar novos usuários. Eu vou dar uma revisada para mostrar para vocês linha a linha de todo o código que a gente colou, para que não fique nada para trás. Então vamos desde lá de cima. Então aqui eu tenho a parte das importações, tem a nossa classe SQL Login, termina aqui a parte da conexão com o banco de dados, tenho esse método, então vamos para o próximo, para o próximo e por último que é a parte da alteração. Criada a parte do SQL, a gente já pode dar início à parte lá do login que vai dar acesso à tela principal. Então vamos minimizar aqui o pacote SQL e vamos aqui para a nossa tela login. Eu vou fechar primeiro esses negócios aqui, vamos salvar isso daqui, vamos fechar a conexão, vamos salvar também. Usuários eu vou fechar, relatório principal, deixar tudo minimizado aqui. Vamos minimizar esse cara e vamos aqui para a nossa tela login. Vamos executar ele e vou executar também a tela principal. O que eu preciso saber para fazer funcionar a nossa parte aqui referente à permissão de administrador ou login comum? Eu tenho que aprender a levar dados daqui da tela de login para a tela principal, ou seja, eu vou levar a informação do usuário. Então, o usuário que a gente tem lá no banco de dados é um usuário único. Ele não pode ser eu não posso definir o meu banco de dados lá para que seja possível criar usuários iguais. Então, tem que ser único, tem que ser uma espécie de como se fosse uma primária key. Então, tem que ser único para que não dê erro na parte aqui da permissão. Então, eu aprendendo a levar valores aqui da tela login para a tela principal, eu já tenho o principal por parte ali das permissões. Então, eu já consigo fazer funcionar a permissão de administrador e a permissão ali de login comum. Então, é fundamental a gente aprender a levar dados de uma tela para outra. Se a gente não conseguir fazer isso, não tem como fazer funcionar essa parte ali das permissões. Para fazer funcionar essa mudança de um valor, ou seja, levar um valor de um dado para outra tela, a gente vai primeiramente vir aqui na tela principal. Eu vou aqui na parte do código fonte e vou criar um método aqui em que vai auxiliar a gente nessa parte. Eu vou dar uma pausa no vídeo para me colar esse método aqui, já explico para vocês. Então vamos colar o código. Então pessoal, o que está acontecendo aqui? Aqui eu estou chamando a nossa classe lá da tela login, ou seja, tem um public de login e tem um nome aqui da minha variável. Esse aqui é o método que a gente vai chamar lá da nossa tela login. Então a gente vai chamar esse método para estar
abrindo a nossa tela principal. E é essa variável que a gente vai utilizar, que eu renomei aqui como tela login, que vai ser responsável por trazer o dados, ou seja, a identificação do login lá da nossa tela. Então a gente vai utilizar esse cara aqui para trazer qualquer dado que esteja lá na tela login. Então essa é a mágica da parte ali da permissão. Eu sabendo disso, eu já consigo tanto trabalhar ali com a parte de permissão como a parte de alterar a senha. Para alterar a senha eu também vou utilizar essa mesma informação, vou utilizar a identificação do login. Então, conforme o usuário loga lá no sistema, ele pega essa identificação e joga ali por parte de alteração de senha. Mas não é isso que a gente vai trabalhar nesse vídeo. Como eu já tenho esse método aqui, esse código colado, ou seja, eu instanciei, eu chamei aqui a nossa tela login, eu tenho um método aqui da tela principal mesmo, que tem aqui a parte do login também, e criado esse método, eu já posso ir lá para a minha tela login e fazer a programação dos demais códigos. Vamos ver como é que está aqui o nosso tempo. Esse vídeo está ficando extenso, eu vou dar uma pausa nele, ou melhor, eu vou parar esse vídeo, aí no próximo eu dou sequência na programação desses códigos.